Bom dia a todos, prezados ouvintes deste grupo Mensagens e Estudos Bíblicos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Seguindo nosso estudo sobre doutrina dos apóstolos na igreja, a terceira e última parte, a ceia do Senhor. A Santa Ceia completa com vinho puro, pão asmo, sem fermento, e depois da ceia o lava-pés. Vamos ver onde nós encontramos isso dentro das Escrituras, no Novo Testamento, a ceia do Senhor com pão asmo e vinho puro. 1 Coríntios capítulo 11, versos 20 e 21. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um tome antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Veja aí o que diz o apóstolo. E como pode ele repreender a igreja, entendeu? E outro embriaga-se, se não for com vinho puro? Pode-se alguém embriagar-se com suco de uva? Então tomamos consciência disso. O apóstolo Paulo está dizendo que cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e um tem fome, o outro embriaga-se, e assim por diante. Leiam lá em 1 Coríntios 11, capítulo 20, 21. Ainda 1 Coríntios 11, do 22 ao 34. Vamos observar bem. Escritura muito bem usada para a Santa Ceia. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que não têm, nada têm? Que vos direis? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Veja bem, na noite em que foi traído, todos nós conhecemos lá em Marcos 14, capítulo 14, versos 12. Era o dia da festa dos pães asmos. E Jesus mandou que seguisse aquele homem com aquele cântaro e falou para os seus discípulos: segue aquele homem. E seguindo lá aquele homem, caíram-se num tabernáculo, num cenáculo. E lá os discípulos dizem: o Senhor falou que precisa deste local. E aí forneceu para ele aquele local, e naquele local ele fez a ceia para os discípulos. Então por isso está escrito que também, assim como eu recebi do Senhor e que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós. Vendo? E o corpo de Cristo? O corpo de Cristo não tem fermento. Então tem que ser um pão asmo para representar o seu corpo. Até hoje, 1 Coríntios 5, 8. Por quê? Porque ele deu o exemplo no dia da festa dos pães asmos. Fazei isto em memória de mim, disse o Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. E o seu sangue, o sangue de Jesus Cristo, é puro. Atos 15, 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Ainda confirmando Hebreus 1, 28, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ainda para confirmar, Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então tem que ser um vinho puro. Veja, prezados ouvintes, não suco de uva,
Suco de uva não é puro e não embriaga ninguém, conforme diz 11:21, 1 Coríntios 11:21, que Paulo repreendeu que aqueles coríntios estavam bebendo demais, que se embriagavam. E como diz vocês, uma pessoa embriaga tomando suco de uva? Eu nunca vi isso, entendeu? Então, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Tá vendo? Não é só, muitos pregadores, muitos pastores falam, tomar indignamente é porque você toma com isso, cheio de pecado, toma com que não perdoa ninguém. Fazer a ceia do Senhor também com suco de uva e pão de padaria, você está fazendo a ceia do Senhor indignamente. E aí você vai ser culpado também do corpo e do sangue do Senhor. Por quê? Você está fazendo a ceia errada. O corpo do Senhor não tem fermento. E o sangue do Senhor não tem açúcar. É puro, é vinho puro. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Está vendo? Examina-se. Você, pregador, se está fazendo a ceia corretamente, e você que está tomando a ceia, se está tomando a ceia corretamente, tomando a ceia com suco de uva, isso não tem pureza nenhuma. Tomando a ceia e comendo pão de padaria, isso não tem purificação nenhuma. Pão de padaria tem fermento, e o corpo de Cristo não tem fermento, não tem impureza. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Está vendo? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Veja bem, prezados pregadores, ouvintes e participantes da ceia do Senhor. Veja bem, se você discerne o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo não tem fermento. Então tem que ser um pão asmo para representar o seu corpo e um vinho puro para representar o seu sangue. 1 Coríntios 5:8. Por causa disto, olha, veja bem, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Tá vendo? Dormem no sono da indolência, porque faz as coisas porque os outros ensinam. Fazem as coisas porque vê os outros fazerem. E será que está fazendo certo, corretamente? O dia que o Senhor Jesus deu testemunho, deu a ceia para os discípulos, ele deu a ceia com pão asmo. Ele deu a ceia com vinho. Entendeu? Por quê? Seguindo, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Para que vamos fazer as coisas como o mundo faz? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Está vendo? Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. E quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Assim diz o apóstolo São Paulo. Amém?